E se o maior ladrão do seu propósito hoje não fosse o diabo, mas o seu costume de deixar tudo para depois? Essa pergunta incomoda porque ninguém gosta de admitir que está desperdiçando tempo. A gente vive dizendo que quer mudar, que quer se aproximar de Deus, que quer viver algo grande, mas ao mesmo tempo vai empurrando tudo com a barriga. Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu começo. E enquanto você adia aquilo que Deus colocou no seu coração, outras coisas ocupam espaço: distrações, redes sociais, preguiça, entretenimento vazio e uma rotina que te mantém ocupado demais para perceber que a sua vida espiritual está esfriando aos poucos. O problema da procrastinação é que ela nunca parece um pecado grave na hora, mas ela vai te afastando silenciosamente daquilo que você nasceu para viver. O mais perigoso é que a procrastinação cria uma falsa sensação de controle. Você acha que ainda tem tempo, que pode mudar quando quiser, que amanhã vai ter mais força, mais vontade, mais disciplina, só que o amanhã vira outro amanhã. E quando você percebe, já perdeu meses vivendo uma vida parada. Tem gente pedindo direção para Deus, mas ignorando as responsabilidades que Ele já entregou. Querem propósito, mas fogem do processo. Querem colher, mas não conseguem plantar constância. E talvez seja isso que mais doa. Perceber que muitas vezes não foi o inferno que te travou, foi o conforto. Foi o hábito de sempre escolher o caminho mais fácil, mais rápido e menos doloroso para a carne. Enquanto Jesus carregava a cruz, muita gente hoje não consegue carregar compromisso. Cristo não chamou ninguém para viver uma fé morna, distraída ou acomodada. Seguir Jesus exige renúncia, disciplina e movimento. Só que a procrastinação faz a pessoa viver uma guerra constante entre aquilo que sabe que precisa fazer e aquilo que continua adiando. E aos poucos o coração vai endurecendo. A oração perde intensidade, os sonhos vão morrendo e a culpa vira rotina. Então talvez a pergunta desconfortável seja essa: você realmente quer viver o propósito que pede tanto para Deus, ou só gosta da ideia dele sem precisar abandonar o conforto que está te destruindo? Tem muita gente vivendo uma fé baseada em promessa, mas fugindo completamente do propósito. Querem ouvir que Deus vai abrir portas, vai honrar, vai usar, vai fazer crescer, mas não querem ouvir sobre disciplina, responsabilidade e renúncia. Porque promessa é confortável de escutar. Propósito já exige morte do ego. E é aí que a procrastinação entra. A pessoa sabe o que precisa fazer, sabe o que Deus já falou com ela, sabe onde precisa mudar, mas continua parado esperando um tempo perfeito que nunca chega. Só que ninguém vive propósito sonhando com ele. Davi foi ungido rei, mas antes passou pelo campo, pela solidão e pelas batalhas. José recebeu promessa, mas enfrentou poço e prisão antes do palácio. O problema é que hoje muita gente quer o resultado de Deus sem aceitar o processo que Deus usa. A verdade desconfortável é que essa promessa sem ação vira ilusão espiritual. Tem gente lotando o caderno de metas espirituais, salvando o vídeo motivacional cristão, repostando versículos fortes, repostando louvores e dizendo Deus vai fazer, mas continua vivendo do mesmo jeito há anos. Não adianta pedir para Deus mudar a sua vida se você continua alimentando hábitos que destroem seu foco e sua constância. Propósito não cresce em uma rotina dominada pela distração. E talvez uma das maiores armadilhas da procrastinação seja essa. Ela faz você acreditar que está perto de mudar só porque pensa muito sobre mudança. Mas pensar não transforma ninguém. O que muda uma vida é obedecer, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem sentir emoção nenhuma. Tem gente que fala tanto sobre esperar o tempo de Deus, mas no fundo tá só usando isso como desculpa para não sair da zona de conforto. Porque esperar em Deus não é ficar parado, é continuar fiel enquanto o tempo acontece. A procrastinação paralisa sonhos, atrasa a maturidade e enfraquece a fé, porque ela costuma a pessoa a sempre começar, nunca continuar. E o mais pesado nisso tudo é perceber que Deus não chamou você só para colecionar promessas bonitas. Ele te chamou para viver um propósito que vai exigir entrega, esforço e constância até nos dias em que a sua carne quiser desistir. Quantas vezes você já ignorou a voz de Deus, achando que teria outra chance depois? Quantas vezes você sentiu Deus te incomodando para mudar algo, abandonar um hábito, voltar para a oração, começar aquilo que você sabe que deveria fazer, mas escolheu deixar para amanhã? Esse é um dos maiores perigos da procrastinação espiritual. Ela faz a pessoa ouvir Deus e ainda assim permanecer parada. Não é falta de entendimento, muitas vezes é só a resistência mesmo, porque obedecer a Deus quase sempre vai exigir desconforto, e a carne odeia desconforto.
Então a gente inventa desculpas bonitas pra mascarar atraso espiritual. Eu ainda não tô pronto, uma hora eu começo. Deus conhece meu coração. E sim, Ele conhece. E talvez seja exatamente por isso que a voz dele continua te confrontando. O problema é que ninguém ignora a voz de Deus sem consequência. Quanto mais você adia aquilo que Deus já deixou claro, mais seu coração vai se acostumando com a desobediência. No começo pesa, a consciência dói, a palavra confronta, o espírito incomoda, mas depois de tantas vezes ignorando, a pessoa vai ficando fria sem perceber. O pecado deixa de assustar, a procrastinação vira rotina e o depois eu faço começa a controlar tudo. Oração, mudança, propósito, intimidade com Deus. E o mais assustador é que muita gente acha que tá bem espiritualmente só porque continua frequentando igreja ou postando versículos. Só que a aparência espiritual nunca substituiu a obediência. Deus não tá procurando pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis. Só que uma geração distraída dificilmente consegue ouvir com atenção aquilo que Deus está falando. Tem gente esperando uma grande confirmação, enquanto ignora as pequenas direções que Deus já deu há muito tempo. E talvez a pergunta desconfortável seja essa: se Deus te pedisse hoje aquilo que você vivia adiando há meses, você obedeceria ou inventaria mais uma desculpa espiritual para continuar no mesmo lugar? A sua carne ama adiar aquilo que fortalece o espírito. É por isso que muitas vezes fazer qualquer outra coisa parece mais fácil do que orar, ler a Bíblia ou passar tempo com Deus. Você pega o celular só 5 minutos e perde horas rolando vídeo, vendo coisa aleatória e distraindo a mente com tudo aquilo que não confronta você. Mas quando chega a hora de buscar Deus, parece que bate cansaço, preguiça, sono e falta de vontade ao mesmo tempo. E isso não é coincidência. Existe uma guerra acontecendo dentro de você todos os dias. A carne sempre vai tentar convencer você de que aquilo que alimenta o espírito pode esperar mais um pouco. Depois eu oro, depois eu leio, amanhã eu começo a mudar. Só que enquanto você adia aquilo que te aproxima de Deus, vai fortalecendo exatamente aquilo que afasta você dele. A Bíblia deixa isso claro no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Isso significa que essa luta não é algo de vez em quando, ela é diária. Sua carne ama conforto, prazer imediato e distração. Ela odeia disciplina, constância e renúncia. É por isso que seguir Jesus exige negar a si mesmo, porque a vontade natural da carne nunca vai querer buscar profundidade espiritual. E talvez uma das maiores mentiras que muita gente acredita hoje seja pensar que vai crescer espiritualmente vivendo uma rotina totalmente dominada por entretenimento vazio. Não dá para alimentar a mente só com distração e esperar ter força espiritual para vencer tentações, ansiedade, desânimo e pecado. O espírito enfraquecido sempre vai sofrer para lutar contra uma carne superalimentada. O problema é que a procrastinação espiritual vai endurecendo o coração aos poucos. No começo você ainda sente culpa por não orar, sente o peso de estar distante, sente Deus incomodando você a voltar, mas se continuar ignorando isso, a ausência da presença começa a parecer normal, e isso é assustador. Tem gente que já não sente mais fome de Deus porque acostumou a alma a viver cheia de barulho e vazia de presença. E quanto mais a carne domina, mais as coisas espirituais parecem chatas, pesadas ou cansativas. Só que o problema nunca foi Deus sem ser graça. O problema é que muita gente perdeu a sensibilidade espiritual depois de passar tempo demais alimentando só aquilo que distrai e anestesia a alma. A sua carne nunca vai pedir equilíbrio, ela sempre vai pedir mais tempo perdido, mais procrastinação, mais desculpas, mais prazer imediato, porque a carne sabe que uma pessoa disciplinada espiritualmente se torna mais difícil de ser dominada pelos próprios desejos. Uma pessoa que ora mesmo sem vontade, que busca a Deus mesmo cansada e que permanece firme mesmo sem emoção, começa a desenvolver maturidade espiritual. E maturidade espiritual não nasce em momentos emocionantes no culto, nasce nas decisões silenciosas do dia a dia, quando ninguém tá vendo. É naquele momento em que você escolhe largar a distração para buscar a Deus. É quando você decide obedecer mesmo sem sentir vontade, porque seguir Cristo nunca foi sobreviver o que ele sente, sempre foi sobreviver pela decisão diária de negar a carne para fortalecer o espírito. O amanhã eu faço, semana que vem eu começo, depois eu mudo. Talvez nenhuma frase tenha destruído tantos propósitos silenciosamente quanto essas.
O problema do amanhã é que ele quase sempre parece inofensivo. Você sente que ainda tem tempo, que ainda dá pra adiar mais um pouco, que depois vai existir mais força, mais motivação e mais vontade de mudar. Só que o amanhã é perigoso porque ele cria a ilusão de que a sua transformação está sob controle, quando na verdade sua vida tá passando enquanto você continua parado. E aos poucos a procrastinação vai roubando não só tempo, mas sensibilidade, disciplina e propósito. Tem gente que vive esperando o momento perfeito para começar algo com Deus, esperando sentir vontade para orar, disposição para mudar e coragem para abandonar aquilo que prende a alma. Mas a verdade é que quase ninguém muda porque sentiu vontade. As pessoas mudam quando decidem obedecer. Enquanto você espera o cenário perfeito, a carne vai ficando mais forte, os hábitos errados mais profundos e a mente mais acostumada com a distração. O amanhã parece confortável, porque ele tira o peso da responsabilidade de hoje. Só que toda vez que você adia aquilo que sabe que precisa fazer, está ensinando seu coração a continuar fugindo do desconforto que produz crescimento. O mais assustador é que ninguém percebe o estrago da procrastinação imediatamente. Ela é silenciosa. Você continua vivendo, sorrindo, postando, frequentando a igreja e seguindo a rotina normalmente, mas por dentro vai ficando espiritualmente fraco. A oração vai diminuindo, a intimidade com Deus vai esfriando, e os sonhos que antes queimavam no coração começam a morrer lentamente. E talvez o maior perigo seja esse. A pessoa se acostuma tanto a adiar que começa a achar normal viver longe daquilo que Deus chamou para ela ser. O amanhã vira abrigo para uma geração que quer mudança sem renúncia. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 1: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O amanhã nunca foi garantido, e isso deveria confrontar a gente mais do que confronta. Porque existem pessoas planejando obedecer a Deus mais pra frente, como se tivessem controle sobre o tempo. Só que uma vida transformada começa no hoje. Não é amanhã que você vence a procrastinação, não é amanhã que você se aproxima de Deus, não é amanhã que você decide mudar, é hoje. Porque cada dia que você adia aquilo que Deus já falou ao seu coração, é mais um dia vivendo abaixo daquilo que Ele te chamou para viver. A procrastinação não está roubando só o seu tempo, ela está roubando sua identidade em Cristo. Porque quanto mais você vive adiando aquilo que Deus te chamou para ser, mais distante você fica da versão que Ele queria formar em você. E o mais perigoso é que isso acontece devagar, quase sem perceber. Você começa adiando uma oração, depois adia uma mudança, depois ignora um confronto de Deus, e quando percebe já se acostuma a viver uma vida espiritualmente fraca. A procrastinação faz a pessoa existir sem avançar, faz ela sobreviver na fé sem crescer nela, e aos poucos você começa a esquecer quem deveria ser em Deus, porque passou tempo demais alimentando uma versão dominada pela carne, pela distração e pelo conforto. Tem gente que já não se reconhece espiritualmente. Antes tinha a fome de Deus, vontade de crescer, sensibilidade à presença, coragem para obedecer. Hoje vive cansado, distraído, preso em ciclos e sempre dizendo que precisa voltar a ser como antes. Só que ninguém cai espiritualmente de uma vez. Quase sempre começa em pequenos adiamentos, pequenas desobediências, pequenos depois eu faço. E enquanto você vai ignorando aquilo que Deus fala, sua identidade começa a ser substituída pelos hábitos que você alimenta, porque aquilo que você pratica constantemente molda quem você se torna. Uma pessoa que vive adiando Deus começa sem perceber a construir uma vida onde Cristo é citado, já não é prioridade. O mais pesado é que muita gente conhece versículos sobre propósito, santidade e identidade, mas vive como se tivesse esquecido tudo isso, ou como se isso nem existisse. A pessoa canta sobre entrega, fala sobre chamado e posta frases fortes sobre Deus, mas no secreto continua sendo dominada pela procrastinação, pela preguiça, pela falta de constância e pelo pecado. E chega uma hora em que o problema já não é a falta de conhecimento, é falta de decisão, porque Deus já falou, já confrontou, já deu oportunidade, já incomodou o coração inúmeras vezes.
Só que a procrastinação faz a pessoa acreditar que sempre haverá outro momento para obedecer. E talvez seja isso o que mais destrói uma identidade espiritual: viver adiando a versão de si mesmo que Deus está tentando formar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Só que uma mente dominada pela procrastinação dificilmente consegue viver transformação constante, porque transformação exige movimento, renúncia e decisão diária. E enquanto você continua escolhendo o conforto ao invés da obediência, vai ficando cada vez mais parecido com aquilo que Deus queria libertar você. A procrastinação anestesia o espírito, faz a promessa perder sensibilidade, perder constância e perder a urgência de mudar. E talvez a pergunta mais desconfortável seja essa: se alguém olhasse sua rotina de hoje, conseguiria enxergar a identidade de Cristo em você? Ou enxergaria só alguém preso em desculpas, adiamentos e uma fé que nunca sai do lugar? No fim, a procrastinação nunca foi só sobre a falta de tempo, foi sobre prioridades. Porque sempre encontramos tempo para aquilo que realmente domina nosso coração. E essa é a parte mais pesada. Muita gente diz amar a Deus, mas entrega o melhor da energia, da atenção e da constância para coisas passageiras e mundanas. Enquanto isso, o propósito vai ficando para depois. A intimidade com Cristo vai esfriando e a constância e a consciência vão se acostumando com uma vida espiritualmente parada. O problema não é cair às vezes. O problema é fazer da demora uma rotina e viver anos inteiros adiando uma pessoa que Deus te chamou para ser. A verdade é que o tempo não volta. Cada dia desperdiçado é um dia que nunca mais poderá ser vivido outra vez. E talvez o mais assustador seja chegar no futuro percebendo que você tinha potencial, tinha oportunidade, tinha chamado, mas enterrou tudo em distrações, medo, preguiça e conforto. Deus não criou você para sobreviver no automático, preso num ciclo de promessas não cumpridas e mudanças que nunca começam. Existe uma mudança entre descansar e viver acomodado. Existe uma diferença entre esperar o tempo de Deus e usar isso como desculpa para continuar parado. Então talvez hoje seja o momento de parar para negociar com aquilo que está matando a sua constância, porque a procrastinação parece leve no começo, mas cobra caro no final. Ela rouba a disciplina, mata o propósito e transforma sonhos em arrependimento. E a pergunta que fica é: quantas vezes mais você vai dizer amanhã eu começo, enquanto a vida passa diante dos seus olhos? Porque uma hora o amanhã acaba e sobra apenas a dor de perceber que você poderia ter sido muito mais em Deus se tivesse parado de adiar sua entrega. E para fechar, eu queria agradecer ao meu amigo Gabriel, que me deu a indicação desse tema e me ajudou no roteiro desse vídeo. Então, Gabriel, se você estiver assistindo isso, muito obrigado de verdade. Sou muito grato a você, irmão. Então é isso, meus irmãos. Essa foi a mensagem que eu quis trazer pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. E compartilha para um amigo seu que precisa ouvir esse tipo de mensagem. Então é isso, meus irmãos. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.